Aleluias, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu creio. Eu fui imbuído por minha esposa a estar terminando a mensagem dela, que ela começou a semana passada. Então vamos estar terminando esta palavra, que ela começou no domingo passado. Quando eu estava transcrevendo para ela o computador, falei para ela que não ia dar tempo, mas ela teimosa, não, vai dar tempo. E cada vez ela pegava mais versículo, eu digo, não vai dar tempo, vai dar tempo. Você vai ver que vai dar tempo. Não deu tempo. Então estamos aqui, Ela começou a falar para nós sobre Jesus, não é isso? E ela começou a dizer tudo que Jesus é segundo a palavra de Deus. E a primeira coisa que ela falou foi que Jesus era o Verbo, certo? O Verbo. E a palavra de Deus, o texto que ela usou foi o livro de João. E ali fala que Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E isto é uma grande verdade, porque nada até hoje do que é feito sem Jesus, nada se pode fazer. Mas no nome de Jesus, a Bíblia nos diz que nós podemos todas as coisas. Qual é o grande problema nosso? Que nós não usamos o nome de Jesus mais, Nós não usamos o nome de Jesus, nós não usamos o poder do sangue de Jesus para vencer as lutas. Nós padecemos diante dos problemas e dificuldades porque não usamos o Verbo, e o Verbo está em nós, Ela falou sobre isso, que o Verbo estava com Deus, mas hoje o Verbo está em nós. E o que o Verbo está esperando? Que a gente declare. É por isso que quando nós declaramos o milagre, ele acontece. Eu creio nisso. Eu não sei se você crê, mas eu creio que o milagre acontece. Hoje milagres estão acontecendo neste lugar. Eu não sei se você crê, mas hoje pessoas foram curadas aqui, estão sendo curadas, estão sendo libertas, estão sendo transformadas, porque o Verbo está conosco. Ela falou que ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo começou com Ele e tudo vai terminar nele. Ele também é o Cordeiro de Deus, No livro de João também nos diz que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Por que ele foi o Cordeiro? Porque antes, quando o homem pecou, o homem foi coberto por uma pele de cordeiro, e o homem se tornou um cordeiro, um cordeiro que necessitava de salvação. E esse cordeiro foi predito, que esse cordeiro morreria lá no sacrifício de Isaac, que viria um cordeiro, que Deus providenciaria um cordeiro, e esse cordeiro morreria em sacrifício por todos nós, amém? E através da morte do cordeiro, nós podemos sermos feitos filhos de Deus, amém? Também ela falou que ele era o sacrifício, O livro de Isaías fala sobre isso, que ele era o sacrifício e que sobre ele foi levado todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, e que pelo castigo dele nós fomos sarados, nós fomos curados. É por isso que hoje nós oramos por enfermidades e nós temos uma certeza ao declarar que a pessoa está curada, porque Jesus levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Então Jesus, lá na cruz do Calvário, ele curou todas as enfermidades, e quando nós temos fé nele, nós podemos declarar, e a enfermidade tem que cair por terra, em nome de Jesus, amém? Ela usou um monte de versículo para falar que ele é o sacrifício, Filho de Deus, está lá em Mateus e em João também,
respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele assim: não poderia ser de outra forma se não fosse o Espírito Santo que te revelasse isso. Por quê? Porque até então Jesus não tinha se manifestado ainda como o Filho de Deus. E todas as vezes que alguém perguntava quem era ele, ele dizia: eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. O próprio Satanás quis que ele reconhecesse que ele era Deus, que ele era filho de Deus, e ele todas as vezes disse a Satanás: eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Por quê? Porque ele veio, com um propósito aqui na terra, de morrer como homem, para nos mostrar qual era o caminho para Deus, para nos mostrar que nós nos tornaríamos, através dele, filhos de Deus, E o livro de João também diz que ele era o filho unigênito de Deus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna, Também ela colocou que ele é o Salvador, Lucas 2,11 diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, Em Atos diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele é a salvação, ele é o Salvador. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou indo rápido porque eu estou reprisando o que ela já falou, O caminho, a verdade e a vida, João diz lá, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Nós muitas vezes, e a religião nos fez isso, nós ficarmos presos em Jesus. E tudo para nós era Jesus, 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 Jesus. E quando nós falávamos de Deus, nós entendíamos que era um Deus longínquo, que nós não teríamos acesso. E muita gente entende que é dessa forma ainda hoje. Mas o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não vamos ao Pai no último dia, no dia do arrebatamento. Nós já temos acesso ao Pai, porque Jesus disse que Ele era também a porta. Que porta era essa? A porta que nos dá acesso ao Pai. Não é dar acesso a Deus, mas dar acesso ao Pai, a ter participação do Pai no nosso dia a dia, na nossa vida. Deus é o nosso Pai, e nós temos que entender isso, que por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, por tudo aquilo que Jesus fez, hoje nós temos acesso direto ao Pai. Isso é importante? É importante? Eu acho que é a coisa mais importante do mundo isso. Porque isso, quando eu ia, meu pai era vivo e eu ia na casa do meu pai, eu tinha acesso a qualquer coisa. Vocês não entenderam? Eu tinha acesso a qualquer coisa. Eu abria a geladeira e comia o que tinha de bom ali. Eu não ia comer o que estava ruim, eu não ia tomar água, Eu pegava o que tinha de bom. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo, gente? Nós temos acesso ao Pai, temos acesso em Jesus ao Pai, a tudo que o Pai tem de bom para nós, tudo que o Pai preparou, tudo que o Pai fez, nós temos acesso. Você tem acesso hoje, tem acesso a chegar ao Pai, a tomar dele, a pegar dele aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, a tua cura, a tua libertação, a transformação do teu filho, a salvação da tua casa, a salvação da tua família. Você tem direito, você tem acesso a tomar tudo isso para você. Jesus também é o bom pastor. João 10:1 diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas
ovelhas, né? E foi isso que ele fez, deu a vida pelas ovelhas. Mas depois que ele morreu, foi nos dado o direito e o poder de nos tornarmos filhos. Nós não somos mais ovelhas, nós não somos escravos. Por que isso? Porque ovelha tem dono, filho tem pai. Deus não é o nosso dono, Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Quando você tem dono, você não tem muitos direitos, você não tem herança. Mas quando você tem pai, você tem direitos e tem herança. Você tem herança, porque você é filho. Filho, você é filho. Mas ele também era um filho do homem. Mateus, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele também é a luz do mundo. João 8,12, de novo, lhes falava de Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O grande problema nosso é que nós não sabemos interpretar a Bíblia. E quando Jesus fala aqui que Ele é a luz, e que quem crê nele, quem segue Ele, não vai andar em trevas, não é que Ele vai te dar uma lanterna para que você possa iluminar o teu caminho. Mas trevas, ela tem a ver com coisas ruins, com coisas más, tem a ver com a obra do inimigo, do maligno sobre as nossas vidas. E quando nós temos Jesus, o mal não tem poder sobre as nossas vidas. Se você tem Jesus, você não precisa temer coisa alguma, não precisa ter medo do inimigo, do maligno que vem à noite, No meu tempo de criança tinha o boitatá, tinha o saci pererê, tinha aquelas coisas que os nossos avós nos contavam, que criava medo de nós. E muitas vezes quando a gente começava a conversar, ninguém dormia, porque ia deitar, começava a ouvir barulho, começava a ouvir som que nunca tinha ouvido, e ficava com medo. Não é desse inimigo que eu estou falando, mas eu estou falando do inimigo real. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta, porque o diabo, ele está em teu redor, e o que ele quer é te derrubar. Ele quer te derrubar. E eu vou te dizer uma coisa: o inimigo, ele é desleal. O inimigo, ele é desleal. E eu vou te dizer, o inimigo vai usar da deslealdade dele para te fazer cair, para te afastar de quem é bênção na tua vida, para te afastar de quem está orando por você, está intercedendo por você, porque a palavra de Deus, ela fala sobre a intercessão, que nós temos que interceder pelas pessoas. E o inimigo vai usar deslealdade para fazer você se levantar contra teu intercessor, contra aquela pessoa que tem orado por você, tem buscado por você. Para quê? Porque ele quer te derrubar. Cuide com isso, cuide muito com isso. Uma época, o diabo usou a mim. O diabo, eu posso dizer assim, que eu andei um período da minha vida cristã endemoniado. E o que o inimigo queria fazer, era que eu derrubasse a minha esposa. Mas graças a Deus, porque ela é uma guerreira, porque com tudo que eu fiz, ela nunca desistiu de fazer a obra de Deus, nunca desistiu. E olha o que eu fiz, olha que eu me deixei ser usado pelo diabo para tentar derrubar a minha esposa, ou para o diabo derrubar a minha esposa. Na minha intenção, eu estava fazendo uma grande coisa, porque eu queria ter ela em casa, eu queria que ela tivesse com os filhos, que ela tivesse todo o tempo dentro de casa, fazendo as coisas e lutando junto, mas ela tinha um chamado forte, e ela nunca desistiu,
Ao contrário, ela dobrou o seu joelho e orou, até que o dia que Deus me tomou e Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Hoje eu sei que se eu sou quem eu sou, eu devo muito à minha esposa que não desistiu, porque se ela tivesse desistido, nós dois estaríamos no inferno. Cuidado, o diabo quer te derrubar, ele vai usar pessoas para te tirar do propósito. Não desista, continue no caminho, porque Ele nos livra das trevas, mas Ele também é o Rei dos Reis. Tem muito rei no mundo hoje? O que vocês acham? Tem ou não tem? Aqui na igreja eu não sei, mas eu acho que tem rei aqui. Tem rei aqui? Tem rei aqui? Tem umas 5 pessoas que diz que tem rei aqui. Quem é rei? Tem uns 10 aí que diz que são reis. Vocês creem na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós somos escravos e ovelhas. Não é isso? Que nós somos súditos, subordinados. Não é isso? O que diz lá? Somos reis e sacerdotes. Você é rei, e Jesus é o Rei dos Reis. Não é rei de pessoas no mundo que se dizem rei. Ele é rei daqueles que são levantados por um decreto real no reino dos céus. Você tem um decreto real dizendo que você é rei. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. A palavra dele diz também que Ele é que Ele é o pão da vida. Pão da vida. E Ele diz em João: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida. O pão da vida, Aquele que, uma vez que nós provamos desse pão que Jesus nos dá, nós nunca mais teremos fome. Isso não quer dizer que nós não vamos passar mais por lutas e provações, porque Jesus nunca enganou ninguém. Ao contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas o que Ele disse? Fiquem desanimados, entre em depressão, fique chorando, choramingando, lamentando. É isso que Ele diz? O que Ele diz? Ter o quê? E por que você está triste? Por que você anda de cabeça baixa? Por que você anda desacreditado da vida? Ouça a palavra de Deus, Ouça a palavra de Deus, porque ela é vida, Então Ele é o pão da vida. Ele também é o justo juiz, Diz lá em 2 Timóteo: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, Ele é o justo juiz. Ele também é o Emanuel. Quem que é Emanuel? Deus conosco. Mateus 1,23 diz: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Tem um Deus aí com você. Tem um Deus com você. Não entristeça o seu coração, não desanime, levante-se, não desanime diante da luta e diante da dificuldade. Quem tem que sair da tua vida? Quem é? Não tem coragem de falar? Bate 3 vezes aí. É o diabo, gente, não precisamos ter medo. Pode falar com segurança, porque é ele que tem que ir embora da tua vida. Não tenha medo, não precisa bater 3 vezes, Nem tem madeira aí para você bater. São superstições. O diabo,
ele já foi vencido, ele já é derrotado, ele já está condenado. Ele não tem essa bola toda não, gente. Se é você que está dando essa bola para ele, não dê bola para ele não. Diga em nome de Jesus: diabo, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família, saia das minhas finanças, saia da minha conta bancária, saia do meu trabalho, saia da minha empresa. Use de autoridade. Nós já vamos falar aqui sobre a autoridade. Ele também é o maravilhoso príncipe da paz, né? Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluias. E ele também, já falamos aqui, salvação, ele também é o Cristo ungido, né? A palavra Cristo quer dizer o ungido. Foi um título que Jesus recebeu, né, daqueles que o seguiam, que andavam com ele. É um título, não é sobrenome, né? Tem pessoas que dizem: Jesus tem nome e sobrenome. Não, ele tem só um nome, é Jesus. Cristo não é sobrenome dele. Cristo quer dizer o ungido. O ungido, né? E ele era ungido de Deus. Aí ela falou-nos sobre, agora sou eu que vou atrasar, vamos lá, sobre o que receberá aquele que nele está. Você quer saber? Posso pular essa parte? Posso ir para o final? Não? Então vamos lá. O que vai receber aquele que está em Jesus? Você está em Jesus? Amém? Você está em Jesus? Então, quem está em Jesus, primeira coisa que vai receber: vida eterna, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna, né? Salvação, né? Vamos receber salvação. Romanos nos diz assim, né? Foi o que aconteceu aqui hoje com as 4 pessoas. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Perdão dos pecados. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem perdoados os vossos pecados. 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você crê em Jesus? Crê em Jesus? Vou te fazer uma pergunta: por que todas as vezes que você dobra o joelho, você começa a pedir perdão por pecados que você já confessou? Faz isso ou não faz? Faz ou não faz? Ninguém quer levantar a mão? Eu sei que faz, porque eu fiz muito isso, até eu entender. Vai estar aqui na frente, mas tem um versículo, 1 Coríntios 5,17, foi o versículo da minha conversão, e diz lá que uma vez em Cristo, nós somos nova criatura. Eis que algumas coisas se fizeram novas. Não é assim? Eis que todas as coisas se fizeram nova. Não é isso? Se tudo se fez novo uma vez em Cristo, isso quer dizer que tudo que ficou para trás e que eu confessei para Jesus, já não tem domínio e poder sobre a minha vida. Sabe qual é a estratégia disso? Sabe quando você faz isso? Quando você dobra o joelho para orar, e você começa a pedir perdão pelos teus pecados. Senhor, me perdoa disso, perdoa daquilo. E você levanta do teu local de oração, e você não orou por aquilo que era necessário orar. Isso é estratégia do diabo, para que você não ore o que é preciso.
Por quê? Muitas vezes nós pensamos que é o Espírito Santo nos lembrando dos nossos pecados. Não, o Espírito Santo já fez o papel dele, ele já nos convenceu que nós éramos pecador e já nos trouxe a Cristo. Quando chegamos a Cristo, nós somos nova criatura, ou seja, as coisas velhas, tudo se passou, eis que tudo se fez novo. Então é uma nova oportunidade, é uma nova maneira de viver a vida. Quando nós chegamos em Jesus, Jesus transforma a nossa vida, Jesus transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração. Então entenda isso, uma vez que você se arrependeu e confessou o teu pecado, este pecado não tem mais poder sobre a sua vida, não tem mais poder. Se ele chegar a vir, né, te provocar novamente, você tem autoridade para dizer: eu já fui perdoado disto, você não tem mais poder sobre a minha vida, sai daqui, sai daqui. Nós também, né, uma vez em Cristo, teremos adoção de filhos, né? João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam. Você já recebeu Jesus aí? Já recebeu? O que diz lá? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É ter dado, se você creu em Jesus, é te dado o poder de você ser feito filho de Deus. Você é filho, você é filho, creia nisso, você é filho. E também, né, quem está em Jesus tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que no momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo já vem morar em nós, ele já vem em nós, ele já está conosco, ele já começa a andar conosco. Nós temos um privilégio. Uma vez eu vi uma ilustração que algumas pessoas chegaram no céu e foram, né, nos patriarcas e perguntaram como era, né, como é que é ser usado por Deus da maneira com que vocês foram, de fazer tantas proezas, de abrir o mar, tirar a água da rocha e tal e tal. Aí eles viraram assim: não, foi maravilhoso, mas nós queremos saber como é andar com o Espírito Santo dentro de você. Sabe por quê? Porque o privilégio de andar com o Espírito Santo dentro de nós foi após Jesus Cristo. Abraão não teve esse privilégio, Moisés não teve esse privilégio, somos nós privilegiados. Nós temos o Espírito Santo conosco, aonde nós vamos, o Espírito Santo está conosco. É por isso que aonde eu for, eu não preciso ter medo, eu tenho que ter autoridade, porque as coisas têm que acontecer, o ambiente tem que mudar, a palavra, a conversa tem que ser diferente, tem que ser outra conversa. Porque se o Espírito Santo está comigo, aonde eu chego as coisas têm que mudar, tudo tem que mudar, tudo tem que mudar. Eu tenho tão forte isso comigo, quando em 2009, quando nós compramos o nosso sobrado, a gente chegou para morar no sobrado uma semana antes dele ficar pronto, né, que a minha esposa não é nada afoita, né? Então ela acelerou o cara para ele terminar o quarto, para nós poder ir morar lá. Não tinha cozinha, não tinha nada pronto, mas o quarto ele teve que acabar, senão ele não saía da orelha dele. E nós fomos morar uma semana antes. Quando chegamos lá, a vizinha bateu palma no portão, né? Aquelas vizinhas abençoadas, sabe? Aquela vizinha abençoada da rua, que sabe de tudo que acontece. Ela bateu palma no portão e veio nos receber. E ela nos deu uma declaração. Por isso, cuidado quando as pessoas declaram algo na tua vida. E ela disse assim para nós: sejam bem-vindos à rua que ninguém dorme. Foi essa a recepção que nós tivemos, né? O que acontece? Crente não dorme, faz o quê? Fica vendo Instagram, né, a noite inteira. Pensa que eu não sei. Mas nós ficamos orando, eu e ela, semana inteira orando. E durante o dia, que daí eles bagunçavam, realmente nós não dormíamos uma semana, porque era bagunça a noite inteira, gente. Nós levantávamos de manhã, tinha camisinha usada pendurada na grade de casa.
E nós de manhã, todo mundo dormindo, nós íamos com uma garrafinha de óleo, andando pela rua, né? Era uma quadra só uma quadra que fazia tudo esse estrago. E nós começávamos a declarar: esta rua pertence a Jesus Cristo. Aqui chegou os filhos de Deus, e o demônio não tem poder mais aqui. Demônio, você vai sair daqui, você vai embora. Em uma semana tinha 2 traficantes, uma quadra só tinha 2 traficantes. Uma semana, quando foi no sábado, todo mundo, né, quando olhamos, acordamos de manhã, estavam saqueando a casa do traficante, levaram janela, porta, telha, tudo que puderam levar, deixaram, né, só as paredes lá. E daí nós soubemos que eles tinham sumido. E a rua que ninguém dormia, a partir de uma semana passou a ser a rua que todo mundo dormia. Porque quando um crente chega num lugar, né, aquele lugar tem que mudar. Se tem problema lá na tua casa, tem luta, dificuldade, começa a ser crente lá dentro. Comece a usar aquele que está em você. Comece a declarar paz. Comece a declarar mudança. Comece a declarar cura. Comece a declarar prosperidade. Não sei se você gosta de ser próspero. Eu gosto. Eu sou próspero, gente. O refrão falou de dinheiro aparecido na conta, né? O dele foi numa poupança que ele não usava. Na minha conta apareceu dinheiro numa conta que eu tinha fechado há 4 meses, 3, 4 meses. Apareceu o valor do meu salário na conta, e eu, aquele mês eu precisava de mais um salário. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa: eu preciso desse mês, nós precisamos de mais um salário para pagar todas as contas. Aí eu vi ela com uma cartinha do banco para mim, fui ver lá, estava depositado, né? Naquele tempo eu não era muito fervoroso na fé, e eu achei assim, é engano do banco, joguei do lado. Aí o Espírito Santo disse assim: meu filho, sou eu que estou te falando, vai lá ver, o dinheiro é teu. Aí eu cheguei para minha esposa e disse para ela assim: que loucura, o banco está dizendo que tem um salário meu depositado lá na conta que está fechada, no banco que nós fechamos lá, porque a prefeitura tinha mudado de banco, tive que abrir em outro lugar. Ei, Jesus, sabe o que aconteceu? Nós fomos no banco e o dinheiro estava lá. Eu não sei se você crê, eu não sei, mas todas as vezes que eu conto esse testemunho, né, a unção chega. Eu não sei. Transformação, nova vida, né? Já falei aqui, 2 Coríntios 5,17. Vitória sobre o pecado e o diabo, né? Nós temos vitória sobre o diabo, gente, garantido. Se nós estamos em Cristo, nós temos vitória sobre o pecado e sobre o diabo, né? Diz lá em Lucas: eis aí vos dei autoridade. Deu o quê? Autoridade. Com essa força aí, deu o quê? Autoridade. Diga com gosto: ele me deu autoridade. E ele diz: vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não tem poder, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Ele só pode ir até onde você deixa. Às vezes você reclama com Deus: por que Deus está acontecendo isso? Não é, é você que não está acreditando na autoridade que você tem. Não aceite menos do que o diabo. 10 quadras, 100 quadras, 200 quadras longe da tua casa. Diga para ele: sai daqui derrotado, vai embora, que não tem vez para você não, sai daqui. Nós temos, né, aquele que está em Cristo tem acesso a Deus e comunhão com Ele. Já falei sobre isso. Verdade isso? Nunca mais estará sozinho, né? Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco alguns dias da vida até a consumação dos séculos. Só quando você vem no domingo para a igreja, só quando você ora. Não, Deus é fiel, não é que nem nós, né? Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. Se Ele diz que está com você, Ele está com você. Tenha certeza disso, Ele está aí, do teu lado, está junto a você.
E continuando então, em consequência, quem está com Cristo, em consequência em sua vida, primeira coisa, darão muitos frutos, né? Eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Então, nós, estando em Jesus, nós vamos dar frutos. Não é maçã, pera, mamão, banana, tá? Não é isso. Não vai querer colher essas coisas, não. Você vai começar a colher almas. Você tem autoridade para isso, no nome de Jesus, né? Para ganhar a tua família. Quando a gente se converteu, eu e minha esposa, nós éramos os únicos que tínhamos nos convertido. E a gente veio para a igreja por causa do nosso filho mais velho, que estava com uma enfermidade e não tinha cura por uma junta de médico, e pelo centro, né, poderoso do diabo lá, que mandaram nós ir procurar para ele ser curado, e nos disseram que eles não tinham como curar ele. Aí nos apresentaram Jesus Cristo, e nós viemos para Jesus por causa dele, né, para ele ser curado. E nós acreditamos tanto que, a partir do momento que foi declarado na igreja que ele estava curado, nós acreditamos que ele estava curado. Só que a cura se manifestou alguns dias somente, não, algumas semanas somente, não, alguns meses somente, não, se manifestou 12 anos depois. 12 anos depois ele estava curado. Só que quando nós abrimos o nosso olho para ver, nós já tínhamos vários pastores na família, a família toda convertida, meu pai batizado, meus sogros batizados. Jesus fez a obra, né? Enquanto nós estávamos procurando a cura, Jesus fez uma obra completa, porque Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Ele é fiel. Se Ele começou uma obra em você, Ele vai terminar. Se Ele começou uma obra na tua casa, Ele vai terminar. Ele é fiel, né? Autoridade espiritual já falamos. Sofrerão perseguição. Gente, a Bíblia diz que nós vamos sofrer perseguição. É por isso que as pessoas se levantam contra nós, né? Nos acusam, falam coisas que, meu Deus, diz lá em Mateus, bem-aventurados, ou seja, felizes. Olha como é que é a palavra. Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, né? E exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então vamos ser perseguidos. 2 Timóteo diz lá: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas a palavra diz que nós temos que nos manter firmes. Se mantenha firme. Está sendo perseguido? Se mantenha firme. Se mantenha firme, porque o diabo vai fugir de você. O diabo vai fugir de você. A Bíblia diz que nós temos que ficar firmes. O que é ficar firme? Não arredar o pé. O grande problema é que nós, vou dar um tempinho, acho que eu não vou na igreja, acho que o que a Bíblia diz? Se mantenha firme. A minha esposa se manteve firme, né? E o diabo tem que fugir da minha vida. Foi da vida dela não, foi da minha vida, porque eu era o instrumento do diabo em casa. Fique firme. Não importa, está sendo perseguido, fique firme e se alegre, porque se perseguiram Jesus, quanto mais nós, né, meros mortais. Não sou um mero mortal não. Você é um mero mortal? Não, eu tenho vida eterna, garantida, carimbada, né? Você tem vida eterna? Se eu estou em Jesus, tenho vida eterna.
serão luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Uma vez aconteceu algo interessante comigo. Nós estávamos indo fazer um culto em outra igreja, e nós estávamos uns 20 irmãos. Naquele tempo nós éramos prósperos, mas não tínhamos condução. Então a gente ia de ônibus de linha, pegava 3, 4, 5 ônibus às vezes para ir fazer a obra de Deus, né? Hoje as pessoas têm carro, têm tudo, né? Uber baratinho e não quer vir, né? Mas nós íamos, e eu dentro do ônibus, e naquele tempo eu era usado pelo diabo, estava meio endemoniado, então eu não queria ser reconhecido como crente, e dentro do ônibus eu me afastei de todo mundo. E eu não era o único que não estava com Bíblia na mão. Naquele tempo se usava andar com Bíblia, né? Hoje tem a desculpa de que a Bíblia está no celular, né? Só que não lê, né? E eu sem Bíblia, né? Eu estava com a Bíblia, mas deixei com a minha esposa e sumi lá para o meio do ônibus. Daqui a pouco um rapaz para do meu lado e diz: meu filho, o que você está fazendo? Está me estranhando, né? Está me confundindo. E ele disse assim: Deus está dizendo que Ele tem uma grande obra na tua vida, e para você começar a fazer a obra dele, pare de se esconder. Quem está em Jesus é candeia, não consegue se esconder, vai ser reconhecido, até o diabo vai te reconhecer, só que ao contrário, ele tem que fugir de você. Ele tem que fugir de você. Quem está em Cristo, última coisa aqui que a pastora deixou: permanecerão firmes na fé. Mateus 24 diz assim: aquele porém que perseverar. Quem? Quem? Perseverar. Tá certo isso? Acho que está certo, né? Está na Bíblia aqui, gente. Aquele que perseverar até quando? Até o fim, este será salvo. Tem gente que diz assim: uma vez salvo, sempre salvo. Opa, o que está escrito aqui? Quem perseverar, né? Quem tiver firme, quem continuar a fazer a obra, que não vai, né, parar, não vai desistir, não vai voltar atrás. 2 Timóteo 4,8, aí Paulo falando, né? Unanimidade aqui: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Se conserte. Se conserte. Amém, gente? Para nós terminarmos, não sou o Arlindo, mas é para terminar mesmo. O Arlindo que fica dizendo, né, agora para terminar, e daí ele lê mais uns 10 versículos. Não, só mais alguma coisa aqui. Então Jesus, Ele sabe quem que é Jesus? Ele é o Cordeiro do Éden, que foi morto para cobrir, né, o pecado de Adão e Eva. Ele é a semente da mulher que Deus falou quando, né, falou com o diabo, que a semente da mulher ia esmagar a cabeça dele. Sabe quem é Jesus? Ele é a primícia que Abel entregou. Ele também é a promessa de Abraão. Sabe qual é a promessa de Abraão? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão teve quantos filhos? Muitos, né? Todos os dias estão nascendo filhos de Abraão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. O livro, né, o Novo Testamento nos diz que como filhos de Abraão, nós temos a herança que ele tinha direito. Então, ele foi, né, a promessa que Abraão recebeu é que todas as famílias seriam benditas.
Quem é filho de Abraão, que está abençoando todas as famílias hoje? Jesus Cristo, né? Descendente de Abraão. Ele também foi o cordeiro substituto quando Isaac ia ser sacrificado, mas ele é o verdadeiro e único sacrifício. Ele também foi aquele que foi vendido como escravo para salvar a sua família. Ele também é o Salvador que foi tirado das águas. Moisés foi tirado das águas para salvar toda uma geração. Ele é também o maná que veio do céu, né? O pão vivo que alimenta, e aquele que come não tem fome. Ele é também o tabernáculo, o sacrifício, né? Ele foi sacrificado, ele foi entregue no altar do sacrifício. Ele é a arca, né? A presença de Deus junto a nós todos os dias. Ele também é a vara que floresceu, né? Ele é a fita vermelha na casa de Raabe, que salvou toda a sua família. Ele é a pedra que derrubou Golias, o gigante. Ele também é o que realmente ficou 3 dias no ventre do inferno. Você vê que todo o Velho Testamento é uma sombra do Novo? Ele é também a ressurreição e a vida. Ele é o meu Senhor, o meu Deus e meu Salvador. Ele é também seu? Amém?